Bem, vamos lá. Eu acho mesmo que podemos começar o podcast assim. Desta vez, mais um podcast do Sem Filtros e com alguém que, de alguma maneira, é especial. É especial e vamos perceber porquê. Convidámos o Gustavo Santos, alguém que tem muita coisa para nos contar, muita energia positiva para, de alguma maneira, entregar. E, Gustavo, antes de tudo mais e sem mais demoras, quem é o Gustavo? Olha, antes de mais, sem mais demoras, agradecer o convite, Nelson, e espero poder trazer-te sorte e coisas boas a este vosso projeto. A malta só nos vê a nós, mas há malta ali atrás. Há muita malta ali atrás. Há malta ali atrás, portanto, trazer-vos sorte e que vocês consigam chegar onde querem chegar. Obrigado. Tá, Gustavo Santos, pá, eu sou um gajo livre, meu. É talvez a palavra que melhor me define. Para mim, a liberdade é uma total ausência de medo. Só podes ser livre se não tiveres medo. E eu não tenho medo. De nada. De nada. Podes pensar na coisa pior, que eventualmente será morrer, não é? Uhum. Eu não tenho medo. Até porque eu tenho uma visão sobre a vida muito expansiva. E para mim a morte é apenas uma libertação. É a continuidade de uma libertação. E portanto disso também... Acreditas na vida para além da morte? Claro, mano. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vidas. Eu acredito profundamente nisso. Portanto, esse é um... Digamos que há alguns traços gerais que definem uma pessoa que seja livre. Começaste com uma pergunta que se calhar é uma das perguntas mais difíceis para a maioria das pessoas, Verdade. que é: quem és tu? E a malta vai dizer: eu sou o Zé, tenho 34 anos e sou engenheiro. Nada disso é o Zé. Nada disso. O Zé é tudo menos isso. Isso é tudo menos isso. Isso é lá para a frente só. Isso. O principal, a intimidade do Zé, a maior parte das pessoas não conseguem falar sobre si mesmas. Portanto, tu começas com um tema que é uma pergunta extremamente difícil, é uma pergunta fácil, mas de resposta extremamente difícil, mas para mim, porque tenho um autoconhecimento, não é um conhecimento total sobre os outros e a vida, mas tenho um conhecimento muito profundo sobre mim, porque faço um trabalho interior há muitos anos. É uma pergunta com uma resposta fácil. E estava a dizer-te alguns traços gerais importantes sobre a liberdade. Eu diria que um dos principais é não seguir ordens e seguir a nossa intuição. Esse é um dos passos mais importantes de uma pessoa livre. O que é isso de intuição? A intuição é aquilo que nos liga àquilo que é mais sagrado. É aquilo que nos liga à sabedoria total e absoluta. Ninguém consegue pensar uma intuição. A intuição é uma coisa que se sente. As nossas grandes decisões são tomadas por intuição. Verdade. Nós sentimos uma coisa e fazemos. De onde é que isto vem, meu? E depois a cabeça serve, quando nós estamos bem alinhados, a cabeça serve para desconstruir a intuição e a definir uma estratégia para que essa grande visão que chegou possa ser manifestada. Portanto, e vivida. Como se fossem duas caixas, é o que estás a dizer, que é a intuição e a cabeça. E a racionalidade. O que acontece para a maioria das pessoas é que a mente delas, em vez de desconstruir a intuição em pedacinhos para conseguirmos lá chegar, porque a intuição é uma coisa forte, meu. É o tal consciente e o inconsciente. Exato. O que faz a maioria das cabeças das pessoas é, em vez de desconstruir a intuição, destrói a intuição. Isso. Então as pessoas vivem só no campo mental. E é na mente que vive o medo. Na intuição não há medo absolutamente nenhum. Portanto, quando porque és tu. Mano, genuíno. Claro, mas é a tua essência. Isso. É a razão pela qual tu nasceste. É pureza. Quem tu és. Pureza. Isso. É autenticidade, transparência, amor. É isso que tu és. Tu e todos. Então, esse não seguir ordens e seguir a intuição é preciso audácia, é preciso coragem para isso. Num mundo absolutamente mental e mecanizado e sistematizado, alguém que siga a intuição, é preciso coragem e audácia nesse sentido. E eu só sigo a intuição. Eu não sigo ordens, meu. Podes dizer o que tu quiseres, o mundo inteiro pode ir para um lado. Se eu sentir que tenho que ir para outro, eu vou para outro. Já o fiz. Independentemente se estiver sozinho. Claro. Porque eu só preciso de uma pessoa para ir a algum lado. Para ser feliz. Que é de mim, meu. Só preciso de mim. Outro passo que é extremamente importante é ter a cabeça à prova de bala, como o carro do Papa. Temos de ter a cabeça à prova de bala. Porque quem faz este caminho em busca de quem é, desse autoconhecimento, é muito julgado. E porquê este caminho muito de autoconhecimento? Mano, porque tu tens que saber quem é que tu és, meu. Só andas aqui à deriva. Mas este não é o Gustavo que nós víamos na televisão? Claro, sempre foi. O que acontece é que, porventura, o Gustavo que estás a ver aqui hoje, eu já deixei de televisão para aí há 5 anos. O gajo, porque mandaram-me embora, meu.
Pois, não é fácil. Vá, não há ninguém que viva em verdade consigo Mas cujas achas que a portas televisão não vive se em verdade? fechem. Claro que não. Manipulação. Manipulação é um centro de manipulação e para obedientes. É um centro de manipulação para obedientes. Tens que ser um yes man. Se não fores um yes man, sais da televisão. E eu não sou um yes man. Ou seja, a razão pela qual tu saíste da televisão É porque não sou um yes man. é por não seres um yes man. Mano, eu não faço o que os outros querem que eu faça. Eu faço o que eu quero fazer. Mas estiveste na televisão durante alguns anos. Durante alguns anos. Até não querer ser mais um yes man? Durante muitos anos. Não, eu fiz televisão. Eu nunca trabalhei para nenhum canal em específico. Sim. Eu nunca tive um contrato com um canal. Trabalhaste com um Nunca. programa. Trabalhei para produtoras. Ok. É mais fácil assim. Nomeadamente o Querido Mudei a Casa. Eu estive à frente do programa durante 10 anos. Confesso que foi... Eu adorava ver. Sim, pô, eu acredito, eu já ouvi essa opinião N vezes, ok? Pronto. Eu trabalhava para uma produtora, não diretamente para o canal. É diferente trabalhar para uma produtora. São menos pessoas. Okay. Tens que seguir menos regras, Certo. digamos assim. E ainda assim existiam regras que tu não compactuavas. Não existiam regras. As regras que eu tinha eram os horários que tinha que chegar. Ok. Mas eu sou um altamente profissional, altamente Disciplinado. pontual, disciplinado e fazia. Tinha lá um grande homem que é o realizador, chamado Samuel Fortuna. Ficámos irmãos. Tínhamos uma relação incrível. As minhas gravações naquele programa era completamente fora da caixa, out of the book. Completamente. E achas que neste momento não é? Não. Não, neste momento, este momento é diferente. eu só posso falar por mim. Por ti, ok. E o que eu fazia lá era completamente fora. Disruptivo. Era porque não havia regras. Imagina, há um guião. Eu nunca olhava para aquele guião. Nunca. Trabalhaste com a Ana Antunes. Trabalhei com a Antunes, que era muito minha amiga há muitos anos antes de eu ir para o Querido Mudei a Casa. E o que acontece é que havia um guião e eu nunca olhava para o guião, porque eu não gosto de seguir o que escrevem para mim. Eu é que estou a gravar, eu é que sei o que é que eu sinto. Naquele momento, eu é que sei o que é que eu vou dizer. Portanto, havia sempre um briefing antes das cenas e as vezes que eu dava a volta àquele briefing, briefavam de uma forma e eu ia para outro campo. E esse é o espaço para a liberdade. Eu deixei de fazer o Querido há muitos anos atrás, quando eu trabalhava como ator. Eu não era o homem desperto que sou hoje. Mas tu tens pena, ou pena não, se calhar não é o sentimento, mas tens alguma mágoa para Zero. com a televisão? Não, zero. Eu não podia estar lá, mano. Achas que isso só te fez de ti uma pessoa diferente? A televisão deu-me experiências incríveis. Escuta, eu fiz televisão porque eu quis fazer televisão. Ok. Se eu não quisesse fazer, eu não fazia. Eu, na minha vida, todos os trabalhos que tive foram sempre trabalhos que eu quis fazer. Que para mim não eram trabalhos. E recusaste muitos? Recusei muita coisa. Em televisão também. Vai lá apresentar o Domingão ou aquela coisa da tarde. Não vou. Não posso ir. Isto para mim é um circo e eu não faço parte do circo. Pá. Não gosto disto. Não vou. Não me identifico com isto. Está tudo bem. Há malta que se identifica. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu, como não me identifico e não tenho que agradar um canal e não tenho que ser simpático com eles em desfavor de mim próprio, dei negas, não vou, não faço, não me apetece, não tem nada a ver comigo. Meu. E achas que a televisão de alguma maneira te ostracizou pela forma de como saíste? Não, olá, a comunicação social é um poder fortíssimo. E as pessoas, nós temos Portugal, infelizmente, é um país com uma taxa de mansos e de obedientes e de submissos elevadíssima. Certo. Pessoas que não se questionam. Porque foram educadas assim e é confortável para elas serem assim e não saem daí. E o que acontece é que tudo o que sai na comunicação social é lei. Se aquelas pessoas estão a dizer aquilo, são umas engravatadinhas e mais não sei o que, estão a dizer isto é porque esta é a verdade. Para que questionar? Esta é a verdade. Portanto, quando sai alguma informação na comunicação social, as pessoas nunca questionam se aquilo que está ali é verdade. Elas dão automaticamente como adquirida a verdade naquelas palavras. Portanto, houve muita coisa como que foi foi um dita. Conhecimento de causa. Houve muita coisa que foi dita sobre mim na minha saída da televisão que não corresponde minimamente à verdade. E dirias alguma coisa? Como? Dirias alguma coisa hoje a tudo aquilo que saiu de ti quando saíste da televisão? Não, meu. É o trabalho deles. Ok. Respeitas isso? Completamente. Eu respeito. Estás-te a cagar para isso, então? Epá, eu tenho que entender que aquelas pessoas desempenham aquele papel. O que eu tenho que submissão. perceber é se aquele papel me afeta ou não. E não te afeta? Claro, mano.
Esse é o trabalho. Mas não te afeta hoje ou nunca te afetou? Não, em alguns momentos da minha vida afetou. Naturalmente, eu estou em formação, não é enquanto ser humano. Estou em evolução. O homem que eu sou hoje, a força que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, a forma como estou acordado hoje para temas que são importantíssimos, há 10 anos ou há 15, não estava. Houve até algo que foi muito importante, que foi esta brincadeira da pandemia. Brincadeira, porque é a maior fraude e o maior genocídio de sempre da história da humanidade. Não é uma brincadeira, mas é uma palhaçada isto tudo que aconteceu. Deixa-me só terminar. E houve um Gustavo que despertou com isto. E assim como eu despertei desde 2020, Certo. houve muitas outras pessoas no mundo que também despertaram. Aquilo que era para ser um grande reset à população mundial, um grande reset à humanidade, tornou-se num enorme despertar para muitas pessoas. E eu já era um gajo acordado, é por isso que eu escrevo livros sobre amor próprio há muitos anos, meu. Escrever livros sobre amor próprio há muito, não é agora. Agora todos escrevem. Mas há muitos anos eu escrevia livros sobre amor próprio. Olha lá, Quantifica muitos anos. andava na vanguarda há 15 anos. Na vanguarda disto. Eu era o egocêntrico, eu era o gajo que só pensava em mim, eu era o egoísta, era julgado e rotulado disto e de mais alguma coisa. Agora já toda a gente escreve. Porque de facto não há nada mais importante do que o amor próprio. E como toda a gente escreve sobre isso, eu decidi afastar-me um bocadinho e ir para outras áreas que é fundamental ir, como direitos, liberdades e garantias, verdade, dignidade. O que é verdade para ti? A verdade é o que eu sinto. É só isto. A mim e a tua também deves acreditar que a verdade é o que tu sentes. A tua verdade não tem que ser a minha. Como é lógico. Como a minha verdade não tem que ser a do médico quando eu vou ao médico. A verdade não tem que ser a do padre quando está a dar a missa. A verdade não tem que ser a do político quando está a discursar na Assembleia. Esquece. Eu vou ao médico. Por acaso não vou. Às vezes a malta pergunta-me assim. Eu falo muito sobre saúde. E a malta pergunta-me assim. Mas quem és tu para falar sobre saúde? Nunca estudaste? Quem és tu para falar sobre saúde ou sobre ciência? Eu digo assim, pá, se há um gajo que pode falar sobre saúde, sou eu, meu. Não estudei, mas eu tenho-a. Se eu tenho saúde, eu posso falar sobre saúde. É assim. É um dado adquirido. Isso é um dado adquirido. Eu não tomo um fármaco. Não sei quando é a última vez que eu tomei um comprimido, meu. Mas tomas homeopáticos, ou não? Neste momento não. Houve uma altura que experimentei uma coisa homeopática, mas depois, como aquilo, pá, eu estou bem, meu. Eu faço uma boa alimentação, hidrato-me bem, faço algum exercício físico, só estou rodeado das pessoas que eu quero. Top. Só das pessoas que eu quero. Não tenho cá gente ao pé de mim porque quer estar comigo. Não. Eu é que faço a minha seleção. Eu é que mando nisto, meu. Eu é que mando a minha vida. Portanto, eu é que faço a seleção do que é que eu quero ao pé de mim. Tenho a minha cabeça muito bem trabalhada em termos de pensamentos e sou um gajo que respeito as minhas vontades. Isto é saúde, meu. Isto é saúde. Não há ninguém que tenha este percurso, que faça estas escolhas, que seja doente. É impossível. Todas as doenças vêm de um mesmo lugar, chamado toxicidade. Todas. Mas a toxicidade não é só o que nós comemos, bebemos ou respiramos. Certo? Está tudo fodido. A comida está toda queimada. O que respiramos é só largarem químicos no céu. O que bebemos, álcool, esquece, é para acabar. O que está na água. Não bebes álcool? Zero álcool. De vez em quando, um copinho de vinho tinto e cada vez vou perdendo mais a vontade. De vez em quando. Muito raramente. Mas quando me apetece ainda vou a um copinho de vinho tinto. Gosto de acompanhar uma outra refeição, mas se eu beber 2 copos num mês é muito. Ok? Não vou aí também. Portanto, tudo isto tem tóxicos. Mas a maior toxicidade, Nelson, está ligada àquilo que tu pensas, meu. É verdade. E àquilo que tu sentes ou não te permites sentir. Saúde mental é uma coisa fundamental. Isso, meu. Portanto, se tu não tens uma cabeça que está controlada por ti... Mas como é que o Gustavo da televisão... O Gustavo da televisão já era o Gustavo que pensava na saúde mental e que tinha 100% intrinsecamente que a saúde mental é a saúde importante. O Gustavo não era da televisão. O Gustavo sempre foi seu. Eu sempre fui meu. A televisão era só uma coisa que eu fazia. Fazias, sim. É diferente daquilo que eu sou. Que estava na televisão. É por isso que eu escrevo há mais de 20 anos. E escrevo sobre estes temas há mais de 20 anos. Portanto, e porquê é que tu achas que de alguma maneira... Achas que de alguma maneira foste castrado? Qualquer pessoa que escolha viver em função da sua verdade terá pela frente censura, privação,
cancelamento e um caminho estreito e íngreme. Qualquer pessoa, meu. Então achas que o André Ventura, por exemplo, utilizando um político, passa por esse caminho? Vamos lá ver. O que é o André Ventura? Eu não o conheço pessoalmente, ok? Certo? Eu posso fazer uma análise de quem está de fora. Não Fazendo conheço essa análise pessoalmente. de quem está de fora. Conheço a Rita Matias, que é uma pessoa Certo? por quem tenho uma forte admiração. Tenho uma forte admiração pela Rita. O que é que se passa com o André? O André, quer se queira, quer não se queira, é o partido. Verdade. Ok? É um partido. Eu consigo entender esta lógica, que é um partido novo. Portanto, as coisas ou são como o gajo quer, ou não são. Ou as pessoas estão lá para venerá-lo, ou não estão. Tem medo de que aquilo vá por aqui e por acolá. Deu-lhe seguramente muito trabalho. Mas isso é liderança. Tem muita... É uma liderança questionável. Se perguntas-me se eu estou de acordo, não. Não é liderança. Eu não estou de acordo, porque é uma liderança pelo medo. Ok? Ainda que eu deva afirmar, sem qualquer pudor, eu não sou militante, apoiante, nem votante em nenhum partido em Portugal. Nunca fui, nunca votei. Tenho um orgulho enorme nisto. Porque não vejo ninguém que possa representar alguma coisa. Mas vais às urnas. Nunca fui. Independentemente de, no passado, Nunca lá teve ninguém terem que existido sentisse... pessoas que tiveram que lutar para que tu teres essa liberdade. Minha liberdade não foram essas pessoas que me deram. Sou eu que conquisto todos os dias. Sem dúvida, mas houve muitas pessoas que deram a vida A missão delas para que tu pudesses fazer. não é para mim. Elas não fizeram a pensar comunidade? em mim. Não fizeram a pensar em mim. Elas viviam em função delas, da missão delas. Fizeram porque para elas aquilo era importante. a razão pela qual elas nasceram. Era o propósito. Palmas para essa gente. Era o propósito. E eu também tenho esse propósito. E não me vou dizer daqui a uns anos, não, porque eu fundei o movimento Acorda e tu ainda não acordaste, quer dizer que não valorizas o que eu fiz. Esquece, meu. Não tem nada a ver. Isso é... Sabes o que é isso, meu? Isso são violinos a tocar, meu. Para enganar o povo. Tens que votar num mentiroso. Tens que votar num corrupto. E tens de deixar que esta pessoa te Podes represente. votar em branco? Pois podes, mas eu não gasto energia numa coisa na qual não acredito. Ok. Ok? E esse é um direito meu. Lógico. Esse é um direito meu. Então, e eu respeito esse direito. Em relação àquilo que estávamos a falar, aquilo que o Chega tem feito em Portugal, ainda bem que o Chega existe. Repito, não sou militante, não sou apoiante, não sou votante. Falo sempre e sempre serei independente. Sempre fui dar uma palestra à juventude do Chega, de Braga e de Famalicão. Sempre como independente. Tive em manifestações e em refeições com a malta do ADN. Sempre como independente. Fiz um podcast com a malta do ADN. Sempre como independente. É a primeira coisa que digo às plateias. Eu estou aqui por mim, como independente. Sempre. Ok? Agora, o Chega era um partido que faltava em Portugal. Com todos os erros que já cometeram. Com todos os excessos que já foram ditos. Com até algumas ideias que me parecem a mim pouco humanas. ridículos. Não vou usar esse termo, pouco humanas. Porque são erros. Faz parte de todos. Quem não errou, ó Nelson? Todos nós erramos. Todos, frequentemente, quase diariamente. Então, o Chega traz ao país um contraditório. A mesma uma forma coisa... de ver diferente. Não, eles mostram a corrupção, meu. Mas o Chega tem sido alvo de inúmeros Casos. processos e casos de corrupção. E o que é que o André fez numa boa liderança? Despachou-os. E é isto. Este é o caminho. Porque tu num partido, por muito que queiras que aquilo seja como tu queres, como tu és, aquilo não és tu e mais dois ou três. Aquilo são muitos, meu. Portanto, é muita gente que se aproveita. O André tenta controlar o máximo possível, mas não consegue controlar tudo. E atenção que eu não o conheço, ok? Eu vejo de fora o que eu chego, como vejo o PS, como vejo o PSD, como eu vejo o Bloco, Nossa Senhora, como vejo tudo, ok? Porque Bloco, Nossa Senhora? Não te identificas em nada. Ei, mano. Não dá. Não me identifico. Zero, ok? Zero. Com essa malta, zero. Então, o que eu vejo ali tenta controlar ao máximo, mas é claro que ele não consegue controlar tudo. E o que acontece hoje em dia na política é que a política é feita por um bando de aleijados, meu. De aleijados em termos de saúde mental, por exemplo. Malta que não sabe quem é, que não tem a mínima noção do que é um espírito missionário, como muitos daqueles que deram a vida em nome da liberdade para que existisse o direito igual ao voto,
Certo. com o espírito missionário, e daí palmas, é isso. Um gajo tem que nascer, tem que saber a sua missão. Estou completamente alinhado com isso. Eu também sei a minha. Qual é a Então, tua missão? já lá vamos. Espera, senão eu perco-me aqui. Ok? Bora. Então, o que está a acontecer é que os políticos, além de não saberem quem eles são e não estarem imbuídos nesse espírito missionário, quando chegam àquelas cadeiras, em vez de servirem o povo, Devem ser eles. claro, mano, parecem cães. Não ouço, só querem tudo para eles, vantagens para eles, facilidades para eles, dinheiro para eles, poder para eles, reconhecimento para eles. Isto é uma vergonha. Por isso é que eu ontem disse, Se queres conhecer Portugal- alguém, dá-lhe dinheiro ao poder, não é? por isso é que nós vivemos há décadas num faroeste, neste sentido, com todos os erros, excessos, ideias com as quais eu não estou de acordo. Neste sentido, o Chega está a fazer um bom trabalho, está a pôr a nu. Se o Chega não existisse, nós continuávamos a ser comidos sem saber o que se passava lá dentro. Isso não tenhas a mínima dúvida. E é nesse sentido que eu digo assim, pá, porreiro, ainda bem que esta malta existe. Estão a fazer um trabalho dificílimo, porque eles estão do outro lado da narrativa, do outro lado, como eu estive, muitas vezes imaginei eu sozinho, do outro lado da narrativa Covid, por exemplo, ok? Do outro lado, em que isto para mim é tudo encenado, isto é um massacre que estão a fazer à humanidade. Tu foste contra as vacinas. Eu não sou contra as vacinas. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou, respondendo antes, senão a malta perde-se. Eu gosto disto. Também estás ligado e por isso é que estás Estou ligado à corrente. Isso é lindo. Para saberes qual é que é. Estamos alinhados. Qual é Boa. que é a minha missão? E a missão, para mim, é igual para toda a gente. Eu tenho que saber quem é que eu sou. Depois de eu saber quem é que eu sou, eu entro ao serviço dos outros. Então isto é igual para toda a gente, mano. Eu tenho que saber quem é que eu sou. Quando eu souber quem é que eu sou, já não preciso de olhar para mim porque eu já estou garantido. Nesse momento, eu sirvo os outros. Era o que devia acontecer nos políticos. Um gajo, quando vai para aquele lugar, tem que saber quem é. Tem que estar garantido. E nesse ponto já não precisa de olhar para ele. Já pode só contribuir e servir os outros, o povo. Espero eu que um dia um líder destes possa aparecer. Acredito que venha a aparecer. Vamos aguardar. Qual é a pergunta que fizeste agora? Perguntei-te se eras contra as vacinas. Não sou contra as vacinas. Se tu me perguntares se eu acredito nelas, não. Se me perguntares se aquilo é um negócio brutal da indústria farmacêutica, claro. Uma coisa era o número de vacinas que havia no meu tempo. Ok? Nasci em 77. A partir de 96 foi aprovada, penso eu se não estiver enganado, foi aprovada uma lei no Congresso americano que qualquer farmacêutica que produz e comercialize uma vacina não pode ser acusada, independentemente dos efeitos secundários que aquilo possa causar. A partir daqui, passámos de algumas para 70. Ok. Mano, só isto já tem que fazer questionar as pessoas. Então, eu não sou contra as vacinas. Aliás, eu não sou contra nada. Em relação às vacinas... Podes não ser a favor. Isso. Ou sou a favor de outras coisas. É isso mesmo. Em relação às vacinas, eu sou a favor de um consentimento informado. Prescrevem-me uma vacina. Para eu dar o meu consentimento, eu tenho que estar informado sobre a composição da vacina, sobre os efeitos secundários da vacina, e a partir daí eu escolho. Ok? E tu achas que a indústria farmacêutica não dá esse conhecimento ao público em geral? Oh, Nelson, vamos aqui falar sobre uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe. Os médicos no curso de medicina são muitos anos, não é? São estudiosos, uns crânios, umas cabeças, os maiores do mundo, caralho. Os médicos. Eu tenho vários amigos médicos, mas dos bons. Dos bons. O que é ser um médico dos bons? Calma, mano. Calma. Os médicos não têm uma cadeira sobre vacinas, meu. Naqueles anos todos. Certo. Não têm uma cadeira sobre vacinas, meu. É-lhes espetado o slogan que são seguras e eficazes. E eles acreditam, meu. E depois prescrevem. Eles não têm uma cadeira sobre vacinas. Eles não têm uma cadeira sobre prescrição de exercício físico. Eles não têm uma cadeira sobre aconselhamento alimentar. Naqueles anos todos. Só têm cadeiras sobre doença. Só têm cadeiras para prescrever. Porque os médicos são uma ferramenta brutal da indústria farmacêutica para manter a indústria farmacêutica lá em cima. Porque eles prescrevem. Ao ponto, é tão importante eles prescreverem que há muitos médicos que recebem bónus anuais sobre pacientes totalmente vacinados e pacientes totalmente medicados o ano todo. Isto é gravíssimo. Isto é um negócio. Tens por certo isso? Como? Tens por certo isso? Tenho por certo isto. Por certo isto. Então, eles não sabem
Quando eles prescrevem uma vacina, eles não sabem o que estão a prescrever. Eles não sabem. Então, quando o médico prescreve a alguém, o que eu sugiro às pessoas é: ótimo, prescreveu, ótimo. Pergunte a esse médico, pergunte qual é a composição da vacina. Do que é feita esta vacina? E pergunte também se ele tem noção dos efeitos secundários desta vacina. Eles não sabem. Eles não estudaram. Não tiveram isto. Então é assim, tal. E basta ir ao Google hoje em dia a esta informação para sabermos a composição, alguns dos elementos da composição das vacinas. Não é bom, meu. Não é nada bom. Não, mas o que temos de alumínio é residual. É quase nada. Alumínio em vacinas. É quase mercúrio, ácido clorídrico, polisorbato 80. É quase nada. Quase nada. Mas como temos 70 vacinas, mais vacinas idosas, Certo. como temos estas dezenas todas, de repente, somas, É quase e tudo. mano, ultrapassa muito aquilo que o organismo consegue tolerar. Portanto, há claramente um excesso de prescrição de vacinas, porque desde aquela ordem que foi dada cerca de 96 no Congresso americano, é tudo à grande e à francesa. E as pessoas, se querem vacinar, perfeito, meu. Mas informem-se sobre aquilo que estão a injetar no seu corpo, porque a partir do momento em que tu és vacinado, é irreversível. Isso é verdade. Ok? É irreversível. Tu não Portanto, consegues tirar a substância do teu corpo. está lá. Ok? Portanto, informem-se, meu. E se depois vocês estarem informados, quiserem na mesma, lindo, vão. Eu sou o primeiro gajo. Depois estás informado, se quiseres ir, eu digo assim: queres ir? Vai. Portanto, isto é um gajo que não é contra as vacinas. Então diz-me uma coisa. Tu foste vacinado na pandemia? Não, és maluco, mano. Claro que não. Nem tu, nem nenhum dos teus. Nenhum dos meus. Portanto, os teus filhos não foram vacinados na pandemia. Limpinhos, meu. Limpinhos. Tem casos na família que foram e estão a lidar com problemas severos. Severos. Eu também não fui vacinado. Severos. Mas está tudo bem se fores. Ainda que tenha um pai ligado à parte médica. Lindo. Mas para mim, está tudo bem se tivesse sido. Percebes? Está tudo bem, meu. Ok? Mas a Covid não são vacinas. Sim, Covid, no teu entender, é uma indústria. Aquilo são experiências de modificação genética. Aquilo não são vacinas. Ok? São experiências. Ok? O que é grave. Porque a malta foi num enredo, num engodo, que nos Estados Unidos foram gastos bilhões na propaganda do caos, do medo e do pânico, para levar precisamente as pessoas a serem injetadas. O problema do vírus SARS-CoV-2 não é o vírus SARS-CoV-2, é a falsa cura que inventaram para curar o vírus SARS-CoV-2, que não curou. Nem impediu a transmissão, nem imunizou as pessoas, mas foram vendidas essas bandeiras. Vacinar os mais novos para salvar os mais velhos. Filhos da puta. Desculpa. Porque é isto. Isto é sem filtros, não é? É verdade. É isto, mano. Merdas. Porque é uma vergonha, meu. Nem testes foram feitos para isso, mas venderam essa propaganda e andaram a injetar crianças. E hoje em dia nunca houve um índice tão grande de crianças com autismo. Nunca houve um índice tão grande de jovens com cancro. Nunca houve tantas miocardites em jovens. Nunca houve tantas doenças autoimunes em jovens. É incrível. E achas que isso é tudo consequência da pandemia? Isto é ou dos efeitos secundários daquelas vacinas? Isto é tudo efeitos secundários da suposta cura. Não quer dizer que isto não venha a crescer, porque claro, quando tu injetas alumínio dentro de ti e mercúrio e tudo isto, com a quantidade de vacinas que são prescritas, é claro que isto não é bom. E quando colocas mais esta experiência, 1, 2, 3 doses, são bombas no sistema imunitário. Eu vou dar só aqui um exemplo que para mim é talvez um dos mais chocantes. Nós todos nascemos de um útero materno. Certo. Todos. Mano, é o lugar mais sagrado que existe à face da Terra. É o lugar mais sagrado. É o útero da mãe. Nenhum lugar é mais sagrado do que esse. Ok? Nós somos... nós começamos a manifestar vida dentro de um útero, meu. É lindo isto. É mágico. É um espaço mágico. Quando tu sais do útero da tua mãe,
seja um parto natural, seja um parto por cesariana, e a cesariana é só mais uma fonte de negócio. Mais uma, porque nós temos que respeitar a agenda do médico e as férias do médico, e então não vamos respeitar o tempo da criança. Vamos é respeitar a agenda do médico. A criança que se lixa, lá. Ela tinha que nascer na mesma. Nasce agora quando está preparada, tem é que nascer porque o médico tem que se ir embora ou tem que ir de férias. Tudo isto é negócio. Tudo isto é negócio. Mas mesmo que nasça em cesariana, porque nós rapidamente transformamos aquilo que é um ato natural num ato cirúrgico. Um parto é um ato natural. Não é um ato cirúrgico. Mas põe tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo às mães e aos pais e às famílias que a malta opta toda. E por tu nasceste cesariana. por parte cesariana ou natural? Eu nasci por puxada de ventosas. Ok. Ok? Pronto, foi assim que nasci e tive Chamada a ferros. a ferros, exatamente. E tive as minhas consequências imediatas na altura. Então, tu sais desse paraíso, meu, desse conforto, dessa segurança absoluta enquanto recém-nascido, sais e poucas horas depois, muitas vezes cheio com o consentimento da tua mãe, consentimento / conhecimento, pegam em ti, depois dos exames todos que te fazem, pesam, esticam, é tudo e mais alguma coisa. Aspiram. É uma loucura, meu. O meu terceiro filho nasceu em casa. Casa, mano. É que eu puxei. Anda cá, puto. Estamos cá. É uma grande experiência, meu. É lindo. É um ato E não te natural. chamaram de louco? Chamam tudo. Mas todos os dias me chamam alguma coisa. Faz parte. Já tens um dicionário completo. Cabeça à prova de bala como o carro do Papa. Disse isso há Já bocadinho. tens um dicionário completo. Estamos à vontade, mano. Estamos à vontade. Só para concluir, ó Nelson. Pega numa criança recém-nascida que vem do paraíso. Pegam nela, fazem os testes todos. À bruta, à grande e à francesa. E depois injetam-lhe o vírus da hepatite B. Logo. É logo vacinado com alumínio e com mata de coisas mal acaba de chegar. Eu gostava só de dizer que o vírus, a vacina da hepatite B, foi criada para proteger malta que trabalha na prostituição, homossexuais e drogados que trocam seringas. Para que é que uma criança que acabou de nascer, que não vai praticar sexo e não se vai drogar com troca de seringas, porque é que esta criança tem que ser injetada com o vírus da hepatite B? Ai, porque a mãe pode ter hepatite e quando passa pelo canal pode contagiar a criança. Muito bem, testem a mãe. Testem a mãe para saber se a mãe tem hepatite. Não tem? Não tem que levar. É o princípio da sistematização. A indústria farmacêutica não cria curas, cria clientes. E a melhor forma de criar clientes é logo nos bebés. A verdade é essa, porque senão também deixavam de existir. Isto é tudo negócio, meu. Tem que haver... Tu vais ao médico. Tens uma dor no estômago. Vais ao médico. Doutor, dói-me o estômago, não sei o que é que eu comi. Só faz mal. Toma lá. Tomas isto. Tomas aquilo. Ficas melhor do estômago. Parece um problema no fígado. Doutor, agora é o fígado, não sei o que é que está a acontecer. Não, faz mal, faz mal. O estômago está melhor? Perfeito. Toma isto para o fígado. Agora tem um problema no cérebro. Doutor, o cérebro agora está tudo bom, está tudo melhor aqui, mas agora o problema é o cérebro. Faz mal. Toma. Passado um tempo, tens um problema no estômago que ficou mais ou menos tratado. Estômago, fígado, cérebro. Doutor, estou tudo fodido. O que é que se passa? Tem que fazer um exame. Vai fazer um exame. Cancro. Cancro, meu amigo. Tem que fazer quimioterapia. Malta, isso sempre a prescrever. É isto que interessa. Eles só sabem. Se o médico diga assim, meu amigo está com problema no estômago, coisa ou quê. Está bem, olha, tome só isto aqui, só uma vez ou duas, só para aliviar. E o resto, veja lá o que é que na sua vida, veja lá onde é que o meu amigo está nervoso em relação a que tema. Qual é aquele assunto que não lhe está a fazer bem? Veja lá se não escolhe uma coisa melhor para a sua Tu achas vida. que muitas vezes os médicos não conseguem ser emocionalmente expostos Eles não estão preparados. ao doente? Eles não estão preparados. Primeiro, eu como te disse, eu comecei a desconfiar muito da classe médica na altura do Covid. Certo. Comecei a desconfiar muito porque eles coagirem pessoas a serem picadas quando aquilo era uma experiência, vai contra toda a ética que o médico deve ter. Então eu perdi muita confiança na classe médica. Como disse, conheço vários, tenho amizade com alguns dos bons. Quando digo dos bons, não é que eles não prescrevam também, ok? Mas são humanos e percebem. Tem a parte humana antes de tudo mais. E isso tem a parte humana. Não lhes interessa os bónus, não lhes interessa despachar. Mas prescrevem. Ainda que possam prescrever
a partir dessa conversa, a ideia não é prescrever mais. A ideia é que o doente fique realmente curado. E isso não passa pelos fármacos. Os fármacos não curam, meu. Eles adiam problemas. Eles não curam. Adiam. O que cura são as tuas escolhas, meu. Tu achas que é tudo mental? É tudo mental, emocional, espiritual, claro. É tudo da tua responsabilidade. Qualquer pessoa que tenha um cancro hoje em dia, pelo menos a grande fatia dos casos, além de ter a ver com todo o alumínio, mercúrio e porcarias que põe cá para dentro, mas a grande maioria das pessoas são pessoas que não querem saber delas próprias, meu. Abandonaram-se. Então só querem agradar aos outros. Ou então não se respeitam. Deixaram de viver a vida delas e passaram a viver a vida dos Deixaram de outros. estar ligadas à Portanto, verdade passaram a delas. representar uma vida. E a viver o faz de conta. Mano, isso vai dar-te um cancro. Não tens hipótese, meu. Não tens hipótese. Porque tu desligaste de ti. Tu abandonaste-te. Queres o quê? Vai-te aparecer isso. Isto tem a ver com o nível de toxicidade que te falei. Se tu te abandonas, meu. Se o que vive aqui é dor, é raiva, é inveja, é ódio. Se é isso que vive aqui, se é abandono, se isto tudo vive aqui contigo, isso são altíssimos níveis de toxicidade. O cancro desenvolve-se facilmente em ambientes tóxicos. Esse é o problema. Ok? Portanto, nós temos a saúde que nós escolhemos ter. Nós temos a saúde que nós escolhemos ter. Há N pessoas que foram picadas desta porcaria da Covid e que não lhes aconteceu nada. Ok? Foram picadas e não lhes aconteceu nada. E eu não acredito tanto naquela questão do lote. Tiveram sorte no lote. Não. Eu acredito é que essas pessoas foram lá, picaram-se, mas têm um estilo de vida adequado. Eu também sei de muitas pessoas que foram vacinadas a primeira vez e não quiseram ser vacinadas a partir daí. Acordaram a partir daí. E atenção, eu valorizo tanto esses como aqueles que nunca se picaram. Porque aqueles que foram a primeira vez porque acreditaram sem questionar. Mas não, calma, porque não ser vacinado, no meu caso, por exemplo, fui um bocado ostracizado. Um bocado? Só se falaste pouco. Falei pouco. Eu como falei muito, não é? Falei pouco. Eu fui a única pessoa a dizer em televisão em direto em Portugal que estávamos diante da maior fraude sempre da história da humanidade. Disse isto em direto. Em direto, meu. E disse em direto. E tu não tens medo do impacto que isso pode gerar não intimas nas pessoas que mais gostas? Eu tenho-os muito protegidos. Tu não vês uma fotografia de filhos meus ou da minha mulher nas redes sociais. Nem dos meus familiares. Nem ninguém sabe onde é que eu vivo, mano. Eu vivo no meio de uma serra, ninguém sabe onde é que eu vivo. Portanto, isso já foi tudo pensado por isso. Claro, mano. Para poder ser tu próprio, livre. Eu serei sempre eu próprio, mas é importante eu ter a noção de que não pode, tem que se minimizar os danos colaterais para aqueles que estão e achas à que minha neste volta. momento não há danos colaterais para as pessoas que estão contigo? Existirá sempre, ok? Mas minimizados. Eu ainda há cerca de, não sei quando é que isto vai passar, mas há cerca de um mês e meio, foi a última vez que me ameaçaram de morte, até me disseram a rua. Passa aqui, nesta rua, e vem sozinho. Eu faço da folha, desapareces. E o que é que tu respondeste a esses gajos? Mandei-lhe um abraço. É assim que eu faço. Eu não respondo nunca nessa mesma. Eu não vibro aí. Estás a ver? Eu vibro noutro. Não estás nessa noutro mesma lugar. frequência. Eu vibro noutro lugar. Mandei-lhe um abraço e depois bloqueei. Obviamente, não é? Não quero aquelas pessoas ali. Mas se eu for à Rua de Loureiro, no Porto, Rua de Loureiro, no Porto, cada um sai de lá. Achas? Foi isso que me foi dito. Faz parte. Tu achas que isso faz parte, essa restrição de liberdade? Não, para mim, restrição é absolutamente nenhuma. Mas acaba por ser isso que está a acontecer, não é? Seria uma restrição para mim se eu, por esta ameaça, deixasse de ser quem sou. Mas tu não vais passar na Rua de Loureiro. Não, nem sequer sei onde é que é. Ok. Mas eu não preciso passar. Imagina, a minha mãe vive lá. Quero ir vê-la, claro que vou, caralho. Sei lá quem é que vive lá. Faço ideia, não é? Para que é que eu iria lá? Nem sabia que essa rua existia. Não é uma restrição de liberdade. Restrição de liberdade seria se eu, ao receber esta notícia... Deixaste de fazer aquilo que fazes. Claro, meu. E dizer aquilo que dizes. Logo no mesmo ser dia. tu próprio. Ou no dia a seguir foi mais um post bombada. Pufas. Porque é assim que eu sou. E como disse logo ao princípio, quem é o Gustavo? É um gajo livre. É isto. E serei sempre assim. Eu não tenho medo. Tu achas que é fácil para quem está contigo, para a tua família, lidar com todas estas circunstâncias? Não é. E tu não tens medo disso? Não é. Nada fácil. Não tenho. Eu não penso nisso.
Vai, eu quero dar o Mas melhor é uma realidade. Eu quero dar o melhor exemplo aos meus filhos. E o melhor exemplo é eles terem um pai que não tem medo. Só assim é que eles vão não ter medo na vida deles. Eu quero que eles vejam no pai um gajo que não se vende por nada, que é incorruptível. Esse gajo sou eu. É assim, esses são os valores que eu quero para depois. O que é que eles Não escolhem? acreditas que toda a gente tem um preço. Eu não tenho preço nenhuma. Nenhum. Podes dar-me o que tu quiseres. Nenhum preço. Podes-me fazer o favor que tu entenderes. Nenhum preço. Eu sou incorruptível. Sou inegociável, mano. Não há nada que tu me possas oferecer que vá contra aquilo em que eu acredito, que eu ceda para ganhar isso. Nada. Nada. Zero. Eu não tenho um preço. Meu. E é por não ter um preço. Aliás, isto está aqui, já agora que estamos a falar sobre isto, não perguntaste, mas acho interessante. Porque isto é a história deste livro que saiu aqui, que é o meu primeiro livro. É o meu primeiro livro que as pessoas não vão encontrar em loja. Porquê? Porque tendo em conta a minha postura pública, não é? A minha ausência de medo em comunicar aquilo em que acredito e aquilo que penso e que sinto. Não tiveste nenhuma editora que quisesse... Nenhuma editora em Portugal me quer publicar. Nenhuma, mano. E atenção, eu sou o autor que mais vendeu em Portugal até hoje nesta área. Mas ninguém vendeu mais do que eu. E achas... Como é que tu lidas com isso? Criei uma editora. Fecha. Tranquilo, eu abro. Criei uma editora. E é assim. E achas que isso não é tentar censurar a tua liberdade? Claro que é. Então, é cancelar. Espera aí, este gajo está a dizer umas coisas que não interessam, meu. Por isso é que eu tive que criar uma outra página no Instagram. Ou achas que isso, fui erradicado. Ou achas que isso não podia ser demasiado polémico para eles, que eles não quisessem partilhar? Tem todo o direito. Nunca ninguém me ouviu falar mal deles. Nunca ninguém me ouviu falar mal de quem fala mal de mim. Nunca. Posso ter a minha opinião vincada sobre A, B, C ou D. Mas falar mal gratuitamente, nunca ninguém ouviu. Não faz parte da minha. E olhando minha para o forma de estar. livro e sabendo tu quem eu sou, porque é o que está escrito. Não, isto é interessante. Eu não sei quem é que tu és. O que está aqui, e este livro. Este livro é especial por isto. Porque é teu. Portanto, é especial, não é? Sim, mas ele tem uma abordagem. É o meu 16º livro, mas tem uma abordagem interessante. O facto de não ir para a loja. Porquê é que ele não vai para a loja? Porque eu crio uma editora, estou só à espera que me aprovem o nome, mas eu crio uma editora e posso meter o livro na FNAC, na Bertrand, posso pôr em qualquer lado. Só que, Nelson, olha o que é que eu percebi. Nós vamos sempre acordando. A vida é um despertar constante. Eu, aos 48 anos, quase, não estou totalmente acordado. Achas que ainda vais acordar mais? Claro, isto é que está tesão, caralho. Foda-se, que não estava aqui a fazer, já sou acordado para tudo, já me posso ir embora, meu. Eu gosto de ir acordando, ok? Então, eu acordei para esta realidade há pouco tempo. Quando eu vejo as portas todas a fecharem, tu abres. E lojas a esconderem livros meus, quando isto acontece, eu digo assim, mas espera, deixa-me lá falar com uma pessoa que está dentro da área e tentar perceber. Ó Nelson, eu escrevi isto, está aqui. Imagina que isto custa 10 euros, que é para ser fácil em termos de contas. Certo. Eu sou o autor, recebo 10%. 10% do valor de venda disto. Eu, o criador da obra, recebo 10% do valor de venda. Como a venda é 10 euros, recebo 1 euro. Foda-se. 1 euro por cada livro, meu. 1 euro. Eu, o criador da obra. A editora recebe 20%. Ok? Eu consigo comer isso. Porquê? Porque a editora tem que investir para o livro vir cá para fora. Eu escrevi. Mas eles têm que pagar a um paginador, a um revisor, a um capista e a uma gráfica. Certo. Faz todo o sentido. 20% eu como na boa. A distribuição, que é o que leva o livro da editora para as lojas, recebe 10%. O mesmo que o criador do livro. Aqui já não gosto. Mas pronto, o gajo pensa assim. Está bem, mas se os gajos não levarem para as lojas também, ninguém vê isto, meu. Está bem, fiquem lá com 10%. Portanto, eu recebo 1 euro, a editora 2 e a distribuidora 1. Quanto é que recebem as lojas, mano? 60%. Para pôr o gajo numa estante assim. 60%. Deste livro, eu ganho 1 euro e uma FNAC ganha 6. E o gajo pensa assim. Eu comecei a pensar assim. Peraí. Não pode ser, isto não faz sentido, meu. Então os gajos para porem um livro numa estante ganham
6 vezes mais do que eu. Espera aí que eu meto já o livro. Não pode ser, mas então eu acordei para esta temática e pensei assim: epá, caga nisso, meu. Vamos arriscar uma coisa. Ok, as portas fecharam, eu crio uma editora, eu pago ao revisor, ao capista, ao paginador e à gráfica. Eu investi, está aqui, investi. Agora o livro não vai para a loja, ou seja, há muito menos pessoas que o vão ver. Não vai estar em loja, portanto só pode ser venda direta em palestras ou através de um site ou através de uma rede social. E já tens essa rede? Não criada? tenho, estou a começar. Isto é tudo novo, Como ok? nós. Exato, como vocês, é tudo novo. Mas eu acordei para esse tema. Se eu mantenho os livros lá, eu estou a alimentar o sistema, que é os poderosos ficam cada vez mais poderosos. E aqueles que realmente têm valor, que são os artistas, por exemplo, ou os que dizem a verdade, que é o que está aqui, eles ganham trocos, mano. Então eu agora quero ter uma experiência fora daqui. Não quer dizer que um dia não volte, não faço ideia, mas quero ter uma experiência fora daqui. E este livro está cá fora não, está impresso, está comigo. Já comecei a escrever o 17º e já reescrevi o meu primeiro livro que ninguém tem acesso. E tudo isto eu vou publicar. Agora, Boa. quando falavas sobre Eu Sei Quem És, o que é que eu coloquei aqui? Eu não sei se tu acreditas na intuição. Acreditas, meu? Acredito. Perfeito. O que está aqui é a tua intuição a falar com o leitor. Se este livro for teu, é a tua intuição a dizer-te: eu sei quem és. Mesmo que estejas na merda, perdido, frustrado, epá, magoado, desiludido, a tua intuição diz-te: eu sei quem és. E é por isso que nós estamos todos aqui à superfície. É onde está a cabeça. A cabeça só opera na superfície. Tu, para saberes quem és, tens que mergulhar dentro de ti. E é aqui que vive a intuição. Então, como é que isto se processa? Aqui, na contracapa, vem explicado como é que o livro deve ser trabalhado. É como se tu perguntasses à tua intuição, porque o livro é a tua intuição, uma pergunta. Perguntas uma coisa qualquer, que para ti é importante. E a tua intuição vai dar-te uma resposta. Está aqui. Por exemplo, a resposta está sempre aqui. E depois há um desenvolvimento da resposta, que é do autor Gustavo Santos. Ok. Mas o resto és tu e a tua intuição. É como se ela dissesse assim: já que não me ouves, pode ser que me leias. Ok. Essa é a ideia deste livro. Vamos ver como corre. Ok. Sim, senhora. Gosto. É giro. Vou ficar com ele? A gente já fala no fim. Ok. Claro. Então, se não também, pedimos com Claro ele. que vais. Não Claro é que tema. vais. Sim, senhora. Obrigado, desde Yeah. já pela lembrança. Yeah. Esse Depois é um testa, dos meus. Depois testa. Vou testar. Esse é um dos meus grandes sonhos. Eu acho que um homem, para ter tudo, tem que plantar uma árvore, tem que lançar um Giro. livro. E, portanto, o livro é uma coisa que eu claramente Eu tenho que ter quero. filhos, és pai, não? Tenho que ter filhos, não sou pai, só tenho 25 anos. Ok. Ahm, Mas há mais do que isso. Porque se e, fosse... quero muito isso. E sabes que eu consigo me rever muito na tua circunstância de vida. E vou-te explicar porquê. Porque eu estou dentro do setor há 6 anos e eu noto muito que muitas das vezes fui ostracizado por pensar fora da caixa e pensar diferente. Uhum. E não permitir que os outros, independentemente, me tentassem corromper quando eu não sou corrupto. Uhum. E eu acho que isso é um problema da sociedade, sabes? A sociedade vive demasiado o problema dos outros que não é deles. É isso. Isso é o problema pessoal da maioria das pessoas que habitam este planeta. Mas é porque nós somos educados a ser assim. E portanto o que me irrita solenemente e por outro lado me orgulha saber que não estou sozinho neste caminho, encontrei o Gustavo, Não estás, não. é saber que circunstancialmente, quer se queira ou não, existem outras pessoas que não podem ser expostas ou que não é bonito expô-las. Vou-te só pedir que dês aí um toque no microfone, não sei se ele... Isso, yeah. Desculpa, porque esta é a realidade. Muitas vezes, eu faço muito esta comparação, tanto nas formações que dou, como nas palestras e até a falar com a minha equipa, que é, tu quando chegas ao supermercado, vais ao supermercado, não sei que supermercado é que vais, mas imagina, Lidl, Sim. Aldi, Uhum. Pingo Doce, o que seja, Sim. vais ao supermercado e tens uma caixa de laranjas. Uhum. E tu tens várias laranjas à partida. E tens uma laranja que é muito laranja e uma laranja que é um bocadinho menos laranja, e tu chegas e metes as laranjas que são mais laranjas no saco. Uhum. Tu chegas a casa, vais fazer um sumo de laranja. Uhum. Problema, aquela merda daquela laranja não deita sumo nenhum. Uhum. Outro dia vais lá e pegas na laranja que de facto não é tão laranja e não é tão apetecível no mainstream e na visão das pessoas. Chegas a casa e com uma laranja ou com 2 laranjas tu fazes Um ganda sumo. um ganda sumo. Yeah. E isto é o que me acontece, sabes? É que a malta prefere comprar a laranjinha A malta está bonita. aqui, mano, à superfície.
A malta não sai do superficial, meu. É a beleza, é a estética, é o espetáculo, é aqui, é a superfície. É Essas mega pessoas, conhecido, tem muitos seguidores no essas Instagram. pessoas nunca saberão quem é que elas são. Nunca, nunca. Porque para saberes, mano, tens que ir dentro. E dentro é uma viagem. Mas sabes que eu, durante muito tempo, pensei que muitas das vezes era eu que estava errado. Faz parte, mas esse faz parte do caminho também. Eu também já passei por aí. Claro, meu, tudo isso faz parte. Mas tu só chegas, é no colocaste em causa, que te é revelado um caminho. Repara, para tu teres noção de uma coisa que acontece, há malta do imobiliário, e eu sei que a verdade é que no final do dia isto não aconteceria se eu não tivesse algum sucesso. Porque a verdade é que a malta só fala mal de quem tem sucesso, não é? A pessoa que tem sucesso é que é isto, é que é aquilo, é que é aquilo outro. E a verdade é que há muitas das vezes. Mas atenção ao que é o sucesso, ó Nelson. O sucesso não tem nada a ver com dinheiro. O sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Este gajo tem sucesso porque este gajo, nós estamos sempre a dar acima do gajo, mas o gajo é fiel a ele próprio. Isso é que é sucesso. Vou-te dar este exemplo. Eu concordo contigo plenamente e vou-te dar este exemplo que é: há muita malta que vai a podcasts, vai summits falar, etc. E que diz concretamente: pá, este gajo não pode vir. Claro, eu já passei por isso N vezes, meu. Que filha da putice. Claro, faz parte. Este gajo não pode vir, este gajo não pode falar, este gajo não pode ser ouvido. E escola, este gajo não pode vir, não pode falar, os miúdos não podem ouvi-lo. Claro, faz parte. Mas há uma coisa que é interessante. Em algum momento a mensagem vai chegar a essas pessoas. Em algum momento. Sabes que deixa-me só também meter isto que me parece importante, Nelson. Eu fundei agora um movimento humanitário chamado Acorda. Foi uma... Não tenho problema nenhum em dizer isto. É como se fosse uma revelação, digamos assim. O movimento é humanitário, apartidário, não religioso e sem fins lucrativos, como há bocadinho estava a falar, certo, em off, antes de começarmos a gravar. E a grande ideia deste Acorda é formar uma comunidade de pessoas livres, soberanas, que mandem nas suas vidas e saudáveis, através, sobretudo, da valorização e da assunção do amor próprio. É a grande chave que nós temos na nossa vida. Entrar num processo de desconstrução. O amor próprio. Entrar num processo de desconstrução. É entrar num processo de imersão. Ok. E tu, quando mergulhas, tens que desconstruir muita coisa. Isso. Muito. Crenças, medos, bloqueios, preconceitos, feridas, tudo o que te puseram aí para dentro. Conseguir deixar tudo para trás. Libertar a âncora. Desconstruir até conseguir chegar a ti. Pegar no gatilho. Até conseguir chegar a ti. Porque até chegares a ti é uma grande viagem. Porque não é só as dificuldades da viagem interior, que são muitas. É toda a pressão externa que existe. Todo o julgamento externo, toda a coação, toda a manipulação. Hoje em dia, como nós falámos há pouco, acho que falámos há pouco, a pessoa que se senta em frente à televisão, falámos isto há bocadinho, a pessoa que se senta em frente à televisão senta-se em busca da verdade. Quando tu te sentes em frente à televisão, tu estás a ser manipulado o tempo todo. O tempo todo. As emissoras de televisão são pagas em milhões de euros ou dólares para transmitir aquilo que é a elite que quer comandar o mundo, quer que seja transmitido para as pessoas. São pagas. SIC e os seus rebentos. SIC, TVI e RTP, todos os seus rebentos, que é RTP3, CNN, SIC Notícias, toda essa gente recebeu milhões do Estado para provocar o caos, o medo e o alarmismo em relação à pandemia Covid. Receberam para promover o caos. E as pessoas estão em casa, veem aquilo. Disso? Claro, meu, são dados, meu. Já foi revelado. Receberam milhões. Quantos filhos tens no total? Meus, 3. Mas como se fossem meus, são 5. Okay. Os outros 2 é exatamente a mesma coisa, trato exatamente da mesma forma. Portanto, são filhos exatamente da mesma forma. Exatamente. Eu tenho 2 de uma pessoa, ela tinha 2 de uma outra pessoa. Juntámos, como achámos que 4 era pouco, fizemos o nosso. Então, temos 5. Quantos rapazes, quantas raparigas? Eu só fiz rapazes, meu. Portanto, são 4 rapazes e uma rapariga. Ela tinha um casal e o nosso também é rapaz. Portanto, são 3 rapazes, são 4 rapazes e uma rapariga. Qual a rapariga. idade do mais velho? Vai fazer agora 11, é ela. Okay, é ela. Okay. Depois são só pilas, meu, lá para a seguir. Um com 8, outro com 7,
um com 5 e outro com 2. Boa. Casa Casa cheia. Casa cheia. Sou-te muito honesto, Nelson. É das Eu- melhores coisas da vida. Eu sou um gajo com alguns dons. A oratória, a comunicação é claramente um deles. Portanto, sou bom a fazer algumas coisas. Mas onde eu me encontro, onde eu vejo melhor a dimensão do homem que eu sou é enquanto pai. Porquê? Porque eu venho de um lugar onde o meu pai não esteve presente. Não foi pai. Foi o melhor que sou. Vamos por aí, ok? Foi o melhor que sou. Tenho uma relação hoje em dia maravilhosa com ele. Ok. Linda, linda. Uma grande Mas houve relação uma com o pai. reconstrução? Houve reconstruções, destruições, reconstruções, destruições, Ok. e agora estamos lá. Boa. Ok? Preciso de muitos anos para perdoar, para aceitar, para entender, para nos colocarmos na pele do outro e perceber porque que se agiu assim, daquela maneira. E esse é um trabalho que só vem com o trabalho interior, só vem com o mergulho, mano. Só tens acesso ao perdão e à aceitação quando mergulhas. De resto, é só raiva e cobranças e julgamentos. É tudo à superfície. Sim, Está há tudo duas aqui. formas de mover o ser humano, pela dor ou pelo prazer, não é? Isso. E a paixão é mestra nisso. Não há ninguém que se apaixone que não sinta as duas. Certo. E quanto maior o prazer numa paixão, maior a dor que vem a seguir também. verdade. Mas isso é a vida a acontecer. Foda-se, que doa. Que doa. Porque eu já tive tanto prazer. Que doa. E um gajo encolhe e chora. E foda-se e acha que não vai sobreviver. E passar algum tempo apaixona-se outra vez. Porque depois aqui tens este lado. E agora mudámos o assunto, mas eu acho que é lindo. Porque eu sou um homem muito apaixonado, sou um gajo muito intenso. E a paixão, já escrevi sobre a paixão em inúmeros livros És meus. 880. Eu sou um gajo intenso, meu. Eu ou quero ou não quero. Qual é o teu signo? Eu sou gêmeos, mas Gêmeos. eu não percebo nada disso. Não percebo nada. Eu ou quero ou não quero. Ou vou ou não vou, ou sim ou não. Para mim não há cá. Ai, o que é que tu achas, meu? Achas que é melhor eu ir? Achas que é melhor? Não há nada disto, meu. A minha vida a vida é minha, eu é que sei o que é que vou fazer. Contudo, o que isso me possa ter trazido de bom E de mau. e com todas as lições que isso me trouxe também. Porque muitas vezes fodi-me. Foi isto, ok? E perdi coisas. E aprendi, Gustavo. Já perdeste mais do que Calma. ganhaste? Não, mano. Ganhei muito mais do que o que perdi. Muito mais do que o que perdi. Muito mais. Porque para mim a dor, como tu falavas há pouco, a dor é um ganho. Ela no momento é quase invencível, a dor. No momento em que estamos a Bem, senti-la, é como quase eu costumo invencível. comparar a dor quando nós estamos no ginásio e estamos a fazer musculação. Por exemplo, E está a ficar quente, está a doer, não é? Aham. Portanto, é quando o músculo começa a fazer alguma é coisa. quando o não é? gajo começa Yeah. a trabalhar. Yeah. Mas a dor emocional é muito mais profunda do que uma dor Claro, de ginásio, ok? claro, Pronto, então, claro. mas estava-te a dizer que na paixão, isto é muito interessante, porque nós temos um elevadíssimo nível de pessoas com depressão. Somos o país na Europa com mais depressivos. Isto é assustador, meu. Um país com uma costa marítima maravilhoso. Um país com ambientes incríveis, com serras, com florestas. E temos o maior número de pessoas deprimidas em Portugal. É uma vergonha. E a depressão, para mim, é a ausência de paixão. Para mim, é a ausência de... Ela não se cura com fármacos. Aliás, não há nenhum fármaco, não há nenhum antidepressivo que cure uma depressão. Nenhum. Ele Atenua. apenas aliena a pessoa. Desliga a pessoa. Quanto ela menos chatear, melhor. O que é interessante é que ela toma esta merda para o resto da vida para ser uma avença humana para as farmacêuticas. Isso é que é importante. Então, quando tu vives uma paixão, tu tens a dor e o prazer que nós falámos. E quanto maior o prazer, maior a dor. E o que é que depois está na mão da pessoa? Nós não controlamos a paixão. Nós sentimos a paixão, não pensamos uma paixão. Certo. Portanto, logo nós não controlamos. Por isso é que é tão bom, por isso é que é a vida a acontecer. Mas depois de acontecer, onde experienciaste o prazer e experienciaste a dor, o que importa aqui e que vai definir o resto da tua vida é se tu dás importância ao prazer que tiveste ou à dor que sentiste. Porque se des importância ao prazer, vais continuar a apaixonar-te. Mas se deste importância à dor, nunca mais te apaixonas, meu. E a partir daqui, dás largos passos para ficar doente. Porque uma vida sem paixão é um faz de conta. Portanto, és um apaixonado por natureza. Yeah. E pela natureza. E pela natureza. Exatamente. E pela Sou natureza. apaixonado por natureza. Como te disse, sou um homem muito, muito, muito intenso. E isso tem... Sou um homem impetuoso, digamos assim também. Pá, isso tem... Já me deu histórias muito engraçadas de coisas que eu digo assim, como é que eu fiz esta merda?
que grande maluco, mas como é que eu fiz? Mas no momento foi aquilo que veio. E como veio, e eu tenho essa intensidade, eu senti que devia agir assim. E agi. E depois, passado algum tempo, digo assim, puto, anda maluco, mano, tens de ter calma, cara. Tem mais calma, meu. Pronto, usa um pouco mais a cabeça para filtrar uma coisa a outra. Então, e como é que... Bem, já está a televisão, não é? Portanto, como é lógico, tinhas um salário quando estavas na televisão. Como é que o Gustavo de hoje vive agora? Um salário fraquinho, meu. Salário fraquinho. É, fraquinho. Então, como é que eu vivo hoje? O quê? Em termos financeiros? Financeiros. Então, eu sou, pá, sou um homem extremamente disciplinado. Eu cresci com muito pouco. Lá em casa havia muito pouco. Os teus pais eram de onde? Meu pai, mas eu não vivi com o meu pai, ok? Ok. Ok, vivi com a minha mãe, com o homem com quem ela se casou depois. Um homem fantástico. Fantástico mesmo. E também eram 2, 3. Eram 4 lá em casa também. Ok. 3 rapazes e uma rapariga. Sendo que a rapariga, aqui ao contrário do meu lado, era a mais nova. E vivemos sempre com pouco. Nunca houve hipótese nunca fomos para o estrangeiro todos juntos, por exemplo, não é? A gente está fora, nem me lembro. Se calhar deve ter acontecido, mas nem me lembro. Todos. E então eu sempre tive sempre estive atento a essa questão. E o que eu fui fazendo ao longo dos anos que fui trabalhando, felizmente tive alguns best-sellers também de livros que me ajudaram bastante. Portanto, se me ajudaram a mim, ajudaram 6 vezes mais as lojas. As lojas. As lojas. Desculpa. E fui sempre fazendo um esquema interessante de o que eu recebo, parte fica, parte usufruo. E sempre fui fazendo esta gestão. Já passei por baixos, mas baixos de, imagina, ter dinheiro para 2 meses. Uma coisa é que quando tenho dinheiro para 2 meses e sou solteiro. Outra coisa é que quando tenho dinheiro para 2 meses e tenho putos. Aqui já me aconteceu nos dois lados, ok? Ainda que tivesse coisas para vender, como elas não se vendiam, valiam 0. Claro. Ok? Pronto, isso aconteceu-me também. Mas eu tenho carros, eu gosto muito de carros. Digamos que é o único bem material que eu gosto. Mas ainda assim, absolutamente desapegado. Ok? Mas gosto de carros. E portanto, em alguma emergência, põe-se aquilo à venda. 3 dos carros são 1, 2, 3. Sim, são clássicos. Okay. Portanto, os clássicos é uma coisa que está sempre a valorizar. Estão comprados, estão em garagens e de vez em quando umas voltinhas com eles, só para os gajos lembrarem que estão vivos. E depois tenho 1 ou 2 que é para andar. Pronto. E depois, o que eu fazia era: está aqui um bom investimento, um terreno com uma ruína. Ok. Compram, remodelo, vendo. És investidor imobiliário? Yeah. Ativo? Ativo. Mas os meus números, eu vou para coisas pequeninas, não é? Para coisas pequeninas. Nunca mandei para nada grande porque não tenho suficiente para mandar para uma coisa grande. Nunca comprei uma coisa por meio milhão para depois vender por 1,5 milhão. Era incrível. Nunca aconteceu. Como coisas pequeninas. Ok? Remodelo, vendo. Acreditas no investimento imobiliário? Claro, meu. Tiveste, se é uma coisa... tiveste esta semana com alguém, ou aliás, acabou de sair um podcast de alguém que não acredita no investimento imobiliário. Não, mas eu acredito por experiência própria. Se calhar essa pessoa... Miguel Milhão não acredita em investimento imobiliário. Mas o Miguel tem outros investimentos, para ele mais rentáveis do que o imobiliário, ok? Ele está noutra galáxia em termos financeiros comparado comigo, ok? Pronto. Eu acredito porque eu experienciei isso na pele. Eu pego numa coisa, remodelo, vendo, ganho dinheiro. Portanto, é um investimento. Ganho dinheiro com isso. E eu sei quanto é que eu tenho que ganhar por ano. Não me importa se ganho isso em 12 vezes porque estou empregado. Eu nunca fui empregado, mas se ganho em 12 vezes porque estou a trabalhar, certo. ou se ganho numa vez. Para mim é completamente irrelevante. Ok? Tenho que ganhar por ano tenho que ganhar isto para fazer face a tudo. Felizmente ganho isso e mais alguma coisa. O resto depois é para curtir com os putos e para curtir em família. E esta é a minha ideia. Por isso é que este movimento acorda, porque tem essa outra fonte de rendimento. Este movimento acorda, que é para já este primeiro passo, serão muitos passos. Este é só o início. Mas este primeiro passo é dar um conjunto a dezenas de palestras pelo país inteiro, e as palestras têm sempre entrada gratuita. Não há ninguém a fazer isto em Portugal.
Ninguém, meu. Entrada gratuita. Atenção, eu não me ligo a títulos. Eu sou o gajo que mais vende em Portugal, nisto. Já dei palestras para milhares e milhares e milhares de pessoas em centenas de lugares. Centenas não. Talvez numa centena ou duas de lugares. Em Portugal e fora de Portugal. E hoje eu senti, não. Não é porque uma pessoa tem menos que vai deixar de ter acesso a mais informação e a melhores experiências. É tudo à grande, é tudo à borda. Vamos embora, venham. A pessoa pode fazer isto. E atenção, eu tenho despesas com isto. Como é lógico. Deslocação, já nem falo em despesa energética, porque tira muito. Despesa de deslocação, estadia e alimentação. Eu irei para o Porto em breve, não sei quando é que isto sai, porventura já só sai depois. Mas imagina, vou para o Norte dar palestras, como eu não tenho um sponsor ainda do Acorda, porque eu preciso de um sponsor mensal que me ajude a fazer frente a esta despesa. Eu já cancelei Suíça, cancelei São Miguel, porque não posso estar a pagar eu tudo do meu bolso. A entrada é gratuita, eu preciso de parcerias. Ok? Não tenho esse sponsor ainda, tudo bem, esse sponsor há de chegar. Enquanto não chegar, sai tudo do meu bolso. É um compromisso que eu assumi. Missão, não estou a pensar em mim porque não preciso já, mano. Eu estou garantido por mim. Garantidíssimo. A minha relação comigo é incrível. Por muita merda que eu faça, eu vou sempre aceitar-me. Ou perdoar, ou entender. Gustavo, ok, está feito, não dá para voltar atrás, mano. Para a próxima vez, isto é a conversa que eu tenho comigo. Certo. Para a próxima vez, pá, olha melhor, Então, vê mais. no meio disto tudo, qual é o teu propósito? O meu propósito de vida aqui é ser um homem livre, meu. É o que tem que ser o propósito de todos. Esse foi o que eu te falei. Tu és um homem livre quando sabes quem és. É a missão. Missão e propósito é a mesma coisa. Só és um homem livre quando sabes quem és. E esse é o meu trabalho, que já o faço há muitos anos, meu. Não é de agora. Nem sequer é quando comecei a escrever. É muito antes de começar a escrever. Ainda que o meu primeiro livro seja o relato da minha primeira grande viagem interior. Que é um livro fininho, mas que levei N tempo a escrever aquilo. Então, Ok? e o que é que tu queres com todo este movimento? Acorda. É isso. Eu quero, como disse há pouco, levantar uma comunidade de pessoas livres, sem medo, soberanas, que mandem nas suas próprias vidas, independentes, portanto, e saudáveis. Que façam escolhas que as mantenham sanas. É isto. É isto que eu quero criar. Mais nada. Isto, é o que eu disse, isto não foi uma coisa que eu pensei, isto foi uma revelação. Isto a cena caiu-me do céu, meu. Eu lembro-me muito Tu és bem do católico? momento. Não, o movimento é não religioso, eu não tenho religião. Mas eu acredito em Deus. Ok. Ok? Acreditas em Deus como uma força suprema, é isso? Isso, e tenho, e como Criador, e tenho para mim uma grande referência humana, que é Jesus, meu. Jesus é a minha grande referência humana. É aquilo. O que ele veio cá fazer é aquilo. Aquilo é o caminho. É não ter medo das consequências e avançar em nome da sua verdade. E atenção, Mas não te revês em nada do que é a Igreja Católica. não, eu já lá estive, quando a minha formação, catequese e não sei o que foi feita lá, quando era miúdo, depois a minha mãe decidiu trocar e meteu-me na evangélica, portanto eu já tive experiência em dois lados, e eu fui a primeira pessoa daquela família lá de casa a abandonar a igreja, o primeiro. Digo assim, isto não faz sentido, meu. Os gajos ali à frente são todos amigos e é o amor, não sei o quê, depois vêm cá para a rua e falam mal uns dos outros, eu era puto e eu ouvia tudo. E isso não faz sentido. Eu não quero isto para mim, meu. Eu não faço parte. Vá lá, a gente vive, os humanos vivem todos segregados, ou por cor, ou por raça, ou por classes sociais, ou por religião, ou por fronteiras, por países, por continentes. Nós estamos todos estraçalhados. Mas não consegues ter neste momento nenhum, não quero chamar vínculo, mas nenhum Não tenho vínculo a nada. nenhum Mano. olhar Nem para a religião. para a Igreja Católica ou para alguém da Igreja Católica. Não. O Papa Francisco a ti não te diz nada. Achas que ele também não tem uma missão, um propósito? Seguramente que tem. Seguramente que tem. Seguramente que tem. Eu diria que dos papas que passaram lá, pós João Paulo II, o mais humano que lá passou. O mais humano. Mais que João Paulo II? João Paulo II era muito novo, não te consigo fazer essa análise, ok? Não estava tão desperto para isso como Certo. estou hoje. Mas eu não tenho dúvidas que este é um bom homem, ok? Independentemente dos erros que possa ter. Com todas as revoluções que já fez dentro da Igreja. É isso, eu acho que ele está a humanizar A Igreja. a igreja. Mas ainda que humanize a igreja, nenhuma igreja está acima de mim. Nenhuma. A minha fé em Deus não é em nenhuma religião. Ok? A minha fé em Deus. E até te posso dizer isto, e isto é interessante. Maior do que a minha fé em Deus é a fé em mim próprio.
Eu escrevi num livro A meu fé e a religião são coisas completamente distintas. chamado O Último Testamento, em que eu dizia: a fé que mais agrada a Deus é a fé em ti próprio. É isso. É não ficares à espera que o gajo resolva as tuas merdas. O gajo não vai resolver as tuas merdas. Ora, ajoelha-te, acende uma vela, faz o que tu quiseres. Ele não vai resolver as tuas merdas. Faz. Hã? Faz. Faz tu. Tu é que vais resolver as tuas merdas. E quando tu começares, ele conspira para que as coisas aconteçam. Mas se não te mexeres, esquece, meu. Esquece. É por isso, o teu Deus és tu. É isto. É aquilo em que eu acredito. Com toda a humildade. Porque eu tenho esta visão. Imagina, rede social, seguidores. Certo. Quase 60 mil seguidores. Eu digo assim, malta, esta malta não me segue a mim, porque esta malta não me conhece, esta malta segue a página. A malta não me segue a mim, porque eu sou muito mais do que aquilo que está aqui para um lado e cometo muito mais erros do que aquilo que mostro. E sou muito mais profundo do que aquilo a que as pessoas veem. Portanto, as pessoas não me sigam, meu. Eu não quero que vocês me sigam. Eu não tenho sequer paciência para seguidores. Ai, não sei o quê. Não tenho paciência nenhuma. Eu não quero seguidores, quero malta ao meu lado. Não quero pessoas que vão atrás de mim, quero pessoas que me acompanhem. Eu na minha verdade e elas na verdade delas. E estamos lado a lado. Estamos todos ao lado, cada um na sua verdade, lado a lado. Não é malta atrás de mim a apoiar a minha verdade. Eu não quero isso, não preciso disso, não tenho paciência para isso. Quero que tu honres a tua verdade. Esse é o movimento da corda. Cada um na sua verdade. E juntos, sem medo, a gente talvez consiga mudar alguma coisa. Com isso vais perder seguidores. Estou a brincar. É na boa. Yeah. E tá tudo bem. Eu perdi, ouve lá, uma das minhas páginas de Instagram foi censurada, eu tive que criar outra, e depois levou anos até que a anterior, que é esta que estou a usar agora, voltasse ao ativo. Ok, mas desta que tenho aqui ativo, não posso promover conteúdo. Imagina que tenho o livro agora, quer promover conteúdo no Instagram. Não vai estar em lojas, promovo. Pago um X e chega a mais pessoas. Não posso. Porquê? Porque estou censurado, meu. Propriamente não permite Não me isso. permite. Não posso estar em direto no Instagram durante mais não sei quanto tempo. Porque sou uma ameaça pública. Porque digo coisas impensáveis. Ok? Portanto, tudo isto faz parte das limitações. Eu posso perder tudo. Só não posso perder a mim próprio. Se eu não perder a mim próprio, eu recomeço as vezes que forem necessárias. Eu reinvento-me as vezes que forem necessárias. E eu tenho esse compromisso comigo. Mano, vai. Tudo o que possa cair, tudo o que tu possa perderes, só não podes perder a ti. Porque tu tendo-te a ti, Tens tudo. recomeças, reinventas-te. Bora. Este é o discurso que eu tenho. Gosto muito dessa análise. Se tivesses que dizer algo diferente a esta sociedade de hoje, que é uma sociedade, eu vou utilizar o teu termo, tóxica, que é uma sociedade que vive dependente daquilo que é o mainstream, daquilo que é a comunicação social, como tu dizes. Daquilo que é os políticos, daquilo que dizem os médicos, daquilo que dizem os padres, os pastores, tudo. O que eu te pergunto é, o que é que tu dirias? Acordem. Só. Acordem. Questionem. Informem-se. Acordem. O vosso poder está dentro. Lá fora é só armadilhas. Não coloquem o vosso poder nas mãos de ninguém. Não coloquem ninguém à vossa frente. Ninguém. A prioridade máxima na vossa vida são vocês. E os filhos? Não. A prioridade máxima na vossa vida são vocês. Eu não faço nada em nome dos meus filhos que não seja fizesse mau por ti. para mim. Que seja mau para mim. Eles podem querer muito uma coisa, mas se isso que eles querem não for agradável para mim, eu não faço. Ponto. Essa é a grande educação. Porque se eu cedo, eu estou a ensinar-lhes que quando eles forem grandes e alguém quiser uma coisa que lhes faz mal, eles vão ceder também. E vão fazer. No way. Eu só sou, na minha educação, no meu processo com os meus filhos, há uma parte em que eu sou um ditador. Aí eu sou mesmo um ditador. Aí eu sou fedido. Um dos meus filhos quer fazer uma coisa. Quer atingir alguma coisa. E tentou 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu. E não consegue, desiste. Na cá, puto. Na cá. Tu queres mesmo isto ou não? E ele diz-me assim, quero, mas eu não consigo. Não. Então não queres. Queres ou não consegues? Queres ou não consegues? E ele, quero. Só sais daqui depois de conseguir. Só sais daqui, mano. E aí eu sou um ditador. Aí não, eu nunca tive ninguém que me dissesse isto. E precisavas? Que todos precisamos.
Nós crescemos envolvidos em medo. E o medo traz insegurança, traz desconfiança. E é preciso uma voz presente que diga: não. Isso está tudo aí dentro, meu. Se tu tentares mais vezes, tu vais conseguir. Isso aconteceu há pouco tempo lá em casa, numa cena de basquetebol. Uma coisa básica. Todos a insistar e havia um que não estava a conseguir. E os outros assistavam. E que eu não estava a conseguir. E mandou a bola e foi-se embora. Anda cá. Queres ou não queres? Quero. Bora. Tantã. Conseguiu. Vês, puto. Se o pai não te tivesse agarrado, se tu tivesses desistido, porque tentaste 3, 4, 5 vezes e falhaste, tu não tinhas a sensação que tens agora. E se tu transportares isto para o resto da tua vida, quando tu tentares 1, 2, 3, 4 vezes, se não consegues, desistes, a tua vida vai ser um inferno. O pai teve anos, não foi tentar 1, 2, 3 vezes, o pai teve anos, muitos anos para conseguir determinadas coisas, mas consegui. Anos. Eu escrevi 8 livros para ter um livro que chegasse a número 1 no top de vendas. Eu sempre quis. Tentaste 8 vezes. Tentei 8 livros, meu. E só o 8º é que consegui, que foi um livro chamado Ama. Acho que é o 8º, já não me lembro bem, acho que é o 8º. No meu primeiro livro, eu pus num quadro 500.000 vendas. Não tinha noção, coitadinho, estamos em Portugal, não é? Mas pus num quadro, há muitos anos atrás, 500.000 vendas. Estava lá, o que eu queria. Devo ter vendido para aí 200 ou 300. Parecido. É um teste gigante. A expectativa que eu tinha na altura, hoje em dia não tenho expectativa, mas na altura tinha. Portanto, eu ter conseguido passar de um primeiro livro para um segundo livro é uma atitude do carago. É uma grande atitude. Que frustração, que desilusão gigante. Meu, de 500.000 que estava num quadro que eu tinha no meu quarto, para 200 ou 300. Que frustração, que desilusão gigante. Mesmo assim, tu vais lá. E quando sai o Ama-te, ou Arrisca-te a Viver, já nem me lembro, teve no top número 1 durante semanas. O livro mais vendido sempre até hoje, escrito por um português em Portugal. E consegui. Então essa é a mensagem que eu passo aos meus filhos. Imagina, já contei esta história no Reel, no Instagram. Havia um carro que há 40 anos eu queria. Um carro. Porque o meu pai tinha-me dado uma pista octogonal, daquelas que os carros andavam em 8 e passavam por cima, e que se carregava no manípulo. Não é do teu tempo. No manípulo os carros andavam à volta. Havia 2 carros, um BMW M1 e um Porsche 928. E eu escolhi sempre o Porsche 928. Não sei porquê, adorava aquele carro, meu. O pai deu-me esta pista há 40 anos atrás. Cerca de 48, 38, 39. E eu sempre quis ter aquele carro. Há 5 meses, não. Há 2 meses que está lá em casa. 2, 3, 4 meses que está lá em casa. Agora em tamanho real. 40 anos. 40 anos. Não é a segunda, não é a terceira, não é a 10ª. É as vezes que forem necessários. Tudo aquilo que tu queres é possível se não desistires. É possível. Pode levar tempo. Normal. É isso. O tempo ajuda. Pode E levar cura, tempo. e cura. E cura. E torna-te mais forte. Isso. Gustavo, Está feito. está feito. Maravilha, meu. Para terminar, gostava de só perguntar, fazer aqui uma pergunta que é: o Gustavo de hoje é substancialmente mais feliz que o Gustavo de ontem? De ontem De ontem? era mais ou menos o mesmo gajo. Há um tempo atrás. Anos, sim. Com certeza. Com certeza. E daqui a uns anos, se me fizeres a mesma pergunta, és agora mais feliz do que quando te foste lá ao podcast a primeira vez aos 47, quase 48? E eu vou dizer-te que sim. Porque a felicidade não tem nada a ver com aquilo que tu tens, nem com aquilo que tu fazes, nem com aquilo que tu conquistas. Aquilo que tu és. Mano. E eu sei que o compromisso que eu tenho comigo, a disciplina que tenho comigo, a vontade que eu tenho de ser cada vez melhor. Melhor pai, melhor homem, melhor companheiro, melhor amigo, melhor palestrante, melhor escritor, vai-me tornar seguramente um homem cada vez mais acordado, mais atento. Já vamos! Estamos mesmo a acabar. E portanto, sim, respondendo a isso, ok? Gustavo, obrigado. Olha, obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez por teres aceito este desafio. Valeu. E ao contrário do que tu me disseste na chamada quando fiz este convite, para mim não foi nada, absolutamente nada difícil convidar-te. Maravilha, meu. Obrigado. Obrigado, toma. Malta, estamos aí.